Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre estamos juntos, trabalhando pela fé apostólica e estamos buscando conhecer a vontade de Deus para o único lugar provido por Deus para adoração, aonde nós podemos levar o nosso sacrifício, prestar o nosso culto a Ele e saber que nós não estamos perdendo o nosso tempo ou adorando a Deus em vão. Romana prega uma poderosa mensagem intitulada o único lugar provido por Deus para adoração. Consequentemente, concluímos que não há dois lugares aonde nós podemos adorá-lo. Veja, Jesus disse para a mulher do poço: vocês adoram o que não sabem. Em Mateus 15 ele disse aos fariseus: em vão me adoram. Então nós temos que estar examinando tudo e reter o que é bom para que nossa adoração seja aceita diante de Deus e nós possamos então ver as portas se abrindo e nós gozando da vida prometida, gozando das promessas que Deus tem para nós nesse dia. Então, a banda prega essa poderosa mensagem, o único lugar provido por Deus para adoração, e ele coloca nessa mensagem também essa grande advertência de que nós poderemos adorá-lo em vão. Então nós não queremos chegar no final de nossa vida e ouvir o que ouviu o jovem rico. E isso está evidente, que ele adorou a Deus em vão porque ele disse que ele guardava os mandamentos, que ele seguia uma vida religiosa e ele, quando morreu ele percebeu que tudo aquilo não valia absolutamente para nada. Então em Deuteronômio 16, a partir do verso 1 está escrito: guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito, de noite. Então sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus ovelhas e vacas. Veja, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Então Deus é um lugar de escolha de Deus e nesse lugar está o nome de Deus. Veja, e o único nome que foi manifestado entre os homens é o Senhor Jesus Cristo. Nela não comerás levedado. Veja, não se pode colocar fermento na massa, ou seja, injetar qualquer ideia, qualquer pensamento, qualquer palavra. 7 dias nela comerás pães asmos. Então 7 dias foram 7 eras da igreja, e durante as 7 eras da igreja a verdadeira noiva de Jesus alimentou-se apenas da palavra pura para o seu dia. Veja, isso é algo muito importante entender. A palavra para o dia é o que produziu a noiva para o seu dia. Foram 7 eras da igreja, Apocalipse 1, 2 e 3. Para cada dia houve uma mensagem. Esta mensagem era o pão sem fermento. Quando a igreja do dia se juntou ao redor da mensagem do dia, estavam comendo pão sem fermento. Pão não levedado. Mas logo após a morte do mensageiro, veja, os que vinham depois dele, que não tinham novo nascimento, injetavam suas ideias, suas interpretações, e ali a coisa toda morria, o pão já não era mais asmo, a adoração não era mais aceita. Então a chave para cada uma das 7 eras foi a mensagem do mensageiro para aquele dia. Então nessa mensagem, Umbanda fala de algo muito maravilhoso, da grande obra-prima que Deus fez durante essas 7 eras. Veja, Jesus havia dito: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, ele produzirá muito fruto. Então, a parábola do semeador, veja, ela é uma analogia poderosíssima para nós entendermos o sistema, o método, como Deus opera. Veja, o grão de trigo, naturalmente, era Jesus. Veja, e ele caiu na terra. A exemplo da igreja, que durante as eras foi sendo perseguida, afligida, presa, morta e foi totalmente sepultada na Idade Média, na chamada Era de Tiatira. Mas a grande obra-prima de Deus, veja, a vida sempre se esconde na raiz, e a raiz é Cristo. Aquela vida voltaria outra vez. Então Lutero, ele tinha o pão do dia, ele tinha o pão sem fermento, a mensagem pura. Os eleitos comeram daquele pão.
Logo sai Lutero e vem aqueles que vieram após ele e colocaram interpretações no que Lutero disse. Levedou. Morreu. Mas a vida continua. Subiu para a Florada, para a Borla, com John Wesley. Ele tinha o pão do dia. Ele tinha o pão sem fermento. Mas logo após a sua saída, vieram aqueles que vieram depois dele e injetaram levedo, suas interpretações. Morreu. O Bruto morreu, agora a Florada morreu. Logo segue para frente. A casca agora, os pentecostais. Veja, a restauração dos dons. Mas quando disseram que a única evidência era receber o Espírito Santo falando em línguas, injetaram o fermento e morreram. Mas a vida continua. Ela foi até o grão agora. Malaquias 4, Apocalipse 17, nos dias da vinda do Filho do Homem, esse pão torna-se carne. Essa palavra torna-se vida. Veja, e ele passa a ser manifestado no mistério do Filho do Homem. E ao redor desse pão sem fermento é que a igreja está se juntando hoje, se alimentando. Então diz o seguinte, irmão Brana, nessa mensagem, é o único lugar para a vida por Deus, para adoração, ele diz uma coisa muito importante. Veja, agora, 151, agora, vocês que tiveram aquela velha mãe metodista que gritava e assim por diante, que você ficava pensando, abre aspas, se ela não falou em línguas, não estará lá. Na época de Wesley, os crentes rolavam no chão, ficavam vermelhos e gritavam. Veja, aquilo era a êxtase, o gozo, a alegria por estarem comendo do pão. Veja, mas os pentecostais diziam, mas ela não falou em línguas, então não teve o Espírito Santo. Diz uma urbana, é mentira. Ela era esse mesmo Espírito Santo que você tem hoje, mas estava na forma de borla, era só aflorada, não de restauração de dons. Os dons vieram na era pentecostal. Veja, agora veja, mas todos os 7 dias só come pães asmos, a palavra. Aqueles no passado, aqueles que se denominam, ou denominaram, veja, estão mortos. Eles são talo, eles só serão ajuntados e queimados. Mas a vida continua passando adiante. E o que acontece? Toda a vida que estava no talo, na borla, na casca, tudo culmina no trigo, no grão de trigo. E aquele mesmo Espírito Santo que trouxe Lutero, ele era o pão. Logo veio Wesley tinha o pão. Logo vieram os pentecostais, eles tinham o pão. Veja, tudo culmina na noiva, na ressurreição da palavra feita carne outra vez. 7 dias comei pães asmos, abre aspas, nenhum fermento será encontrado entre a noiva, nenhum acréscimo, ela será pura, sem mancha, sem mácula. Veja, nenhuma palavra acrescentada nem nada. Lembre-se, uma palavra causou toda a morte que há na terra. Toda criança ilegítima nasceu porque Eva, a primeira igreja, a noiva do primeiro Adão, duvidou da palavra de Deus e aceitou uma denominacional ou uma intelectual. Veja, ou as objeções de uma escola quanto à palavra. Veja, porque arrazoou-se contra ela que, veja, certamente Deus é um bom Deus, né? Dizem que o que Deus quer é sinceridade. Veja, Deus é um bom Deus, mas Ele também é um Deus justo. Devemos guardar a sua palavra, veja. Aí é onde alguns de vocês seminaristas, sem dúvida, com um chamado em sua vida. Mas vocês correm para alguma escola bíblica para que injetem esta doutrina em vocês. E aí é onde vocês morrem. Fiquem com Deus e sua palavra. Eles não lhes permitirão, ou vocês nem mesmo poderão pertencer à congregação deles. Não os aceitarão na plataforma. Assim, deixe os mortos enterrar seus mortos. Em São João 6,33, Jesus disse, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Que extraordinário. A palavra manifestada. Então, quando que o pão deixa de ser asmo e torna-se levedado? Primeiro, quando nós aceitamos a interpretação de um homem naquilo que diz a palavra, como Eva aceitou a interpretação de um falso pastor. Segundo, quando nós colocamos a razão para receber a palavra. Veja, a Bíblia tem que ser revelada, ela está escrita em mistérios, por isso a noiva, veja, ela terá o assento do Senhor ou ela permanecerá calada. Por último, veja, a verdadeira noiva é aquela que comeu o livro, veja, de Apocalipse 10,
e apenas repetiu aquilo que disse o mensageiro do dia. Então, qual é a solução? Tire o fermento da sua casa. O fermento, a razão, a interpretação, teologia, contaminará sua fé, a engrenagem não vai funcionar, a porta não vai abrir. Deixe os mortos enterrar seus mortos. Siga Jesus, a palavra. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.